Restaurando o altar, o departamento de renovar o altar, é o que falaremos aqui nesse vídeo. A Bíblia ensina que o departamento de renovar o altar, então vamos entender, sempre quando há um departamento espiritual, genuíno, a primeira preocupação do cristão é a sua comunhão com Deus. E o altar é a figura bíblica que diz muito sobre a comunhão. O que podemos entender com o departamento de renovar o altar quando lemos os textos bíblicos, meus irmãos, registrando o retorno do povo judeu à cidade de Jerusalém depois de serem libertos do cativeiro babilônico? Eles chegaram à cidade arrasada, que abrigava as ruínas de um templo glorioso que havia sido destruído, meus irmãos. O altar precisava ser renovado. O templo era justamente o lugar onde ficava o altar que recebia os sacrifícios e ofertas do povo de Deus. Na verdade, no templo, e antes disso, no tabernáculo, havia 2 altares dentro do santo lugar. Havia um altar de ouro, onde o sumo sacerdote oferecia incenso ao Senhor, em honra à sua majestade, e no pátio havia o altar de cobre, que servia para queimar os holocaustos e as ofertas de manjar, meus irmãos. Esse altar era fundamental na adoração de Israel, pois era o local onde os sacrifícios para a expiação, era a comunhão, eram feitos ali. Nos dias do Antigo Testamento, esse altar também serviu como um sinal de quando o povo não estava comprometido com as coisas do Senhor por causa da idolatria. O povo de Israel repetia diversas vezes e acabou profanando os altares dos santuários dedicando isso a uma adoração estranha, que nada tinha a ver com o culto ao verdadeiro Deus. Eles faziam sacrifício que desagradavam o Senhor. Quando o reino foi dividido, irmãos, por exemplo, lembra do rei Jeroboão? Um ato de desobediência, construiu o altar no reino do norte e ofereceu sacrifícios que foram dedicados aos bezerros que ele mesmo havia feito, como está relatado em 1 Reis 12:32. Mais tarde, durante o reinado de Acabe, um altar dedicado a Baal foi construído em Samaria, lá em 1 Reis 16:32 relata. O mesmo também aconteceu no Reino do Sul, que contava com o Templo de Salomão. Reis como Acais, Manassés, por exemplo, desprezaram a comunhão com o Senhor, profanando o culto oferecido, sacrifício, ou seja, a humanos. E a idolatria de Judá estava completamente afundada nisso. O próprio Acais rejeitou o altar de holocausto e mandou colocar um altar pagão no templo, de acordo com o modelo assírio, queridos. Misericordioso e paciente, Deus sempre despertava um rei para renovar esse altar. Reis como Azar, Ezequiel, Josias restauraram o altar do Senhor, a sua função correta, querido. Como está lá em 2 Crônica 15:8 e assim vai. Mas, com o tempo, o povo foi demonstrando cada vez mais e estar mais endurecido e desobediente aos mandamentos do Senhor. Isso acabou resultando no exílio babilônico. Jerusalém foi destruída e com ela o templo e seus altares. O departamento de renovar o altar, quando houve esse departamento para os judeus remanescentes reconstruir o altar antes mesmo do templo, esse templo ser destruído. Eles cuidaram de edificar o altar de cobre. Essa foi a primeiras coisas que o sumo sacerdote Josué fez. Esdras 3:1-3 está relatado. Aquele era o 7º mês, equivalente a um meado de setembro e outubro do novo calendário. Um mês historicamente muito importante para o povo judeu no aspecto religioso. Esse era um período em que ocorria a festa das trombetas, irmãos, o dia da expiação e a festa do tabernáculo. Esses cerimoniais
tinha uma importância muito grande para a vida religiosa do povo judeu. Por tudo isso, os judeus remanescentes julgaram que era primordial que o altar fosse renovado. Esse departamento espiritualmente falando, eles queriam que a comunhão com Deus estivesse adequadamente estabelecida. Eles queriam ter certeza de que estavam agradando ao Senhor. Basicamente, eles estavam seguindo o exemplo de Abraão, que edificou um altar no Senhor. Logo que chegou a Canaã, como está lá em Gênesis 12:7. Depois que o altar foi renovado, o sumo sacerdote estabeleceu todo um sistema sacrificial. Por isso, era parte essencial esse relacionamento da aliança. Era através do holocausto sobre o altar, irmãos, que o povo pecador podia se apresentar diante da presença de Deus, um Deus santo, um Deus justo, irmãos. Por isso que ainda que o templo não estivesse pronto, o altar precisava estar renovado e a comunhão com o Senhor aquecida. Cuide do seu altar. O altar sacrifício do Antigo Testamento precisava seja de Cristo. Esse sacrifício perfeito, definitivo, ele é o holocausto final que conduz os pecadores à presença de Deus. A figura do altar como um lugar de comunhão foi cumprida plenamente em Cristo, por causa da sua obra redentora. Os remidos são feitos reis e sacerdotes para Deus. Agora, a vida do crente e o altar de Deus, ou seja, por meio de Cristo, através do Espírito Santo, o próprio Deus habita em nós crentes. A Bíblia, que somos, ou seja, o templo do Espírito Santo. Então, o nosso altar, o lugar de adoração deve estar sempre renovado. Ele deve estar sempre queimando, ou seja, com a presença purificadora de Deus. Essa presença vivificadora, iluminadora e orientadora do Espírito Santo em nossas vidas. O sacrifício expiatório final já foi feito por Cristo e pelos méritos dele. Resta-nos somente oferecer nossa vida como sacrifício vivo de gratidão ao nosso Senhor.